Olá, gente. A informação é séria e merece total atenção. Estive na tarde desta quarta-feira, dia 22, na Delegacia Regional de Polícia Civil, acompanhando o caso da criança de 9 meses de idade, apenas 9 meses de idade, que morreu afogada no município de Itatira. O caso aconteceu na localidade de São Gonçalo, naquele município. A criança, identificada como João Lourenço Santos Guerra, de 9 meses, como falei agora há pouco, morreu afogada dentro de um balde de tinta que estava pelo meio de água. Pelo menos esta é a informação da mãe da criança. Em um descuido, o acidente aconteceu. Em um momento que a mãe não conseguiu perceber, a criança acabou saindo para o quintal de casa e se afogou. A Delegacia Regional de Polícia Civil investiga o caso. Nós conversamos com o delegado regional, Daniel Aragão Mota, e também com a mãe da criança, que está muito abalada com a situação. Um caso bem recente, haja visto aí que foi hoje pela manhã, a polícia tomou conhecimento. De pronto, já começamos aí as investigações para saber as circunstâncias dessa tragédia. Eu falo tragédia porque a vítima foi uma criança de 9 meses. Segundo informação da própria mãe, essa criança ela ficou aos cuidados de um outro filho de 17 anos e a mãe teria ido cozinhar. Só que após uns instantes, um pedreiro, um trabalhador que estaria na casa, foi quem encontrou essa criança já dentro desse balde de tinta, que estava aí contendo uma certa quantidade de água. Como a criança era muito nova, pequena, estava apenas engatinhando, ela virou dentro do balde e não conseguiu sair e infelizmente veio a óbito. Esse procedimento ele foi inicialmente passado para o plantão virtual, o delegado plantonista, porém retornou para a delegacia regional, aqui mesmo de Canidé, para poder ser apurado por nós. Haja vista que estamos aguardando aí uma perícia no local do crime. A gente tem que ver o quê? O local onde a criança estava, o local que a mãe estava, a distância da onde a criança estava dormindo inicialmente até o local onde a criança se debruçou nesse balde. Porque será que a mãe não poderia ter visto, não passaria por ela quando ia? Então, a gente tem que ter o layout da casa para poder a gente ver a questão da desídia dos familiares em deixar uma criança de 9 meses solta dentro de casa praticamente, inicialmente tendo ficado nos cuidados de outra criança de 17 anos, de um adolescente de 17 anos, e esse deixou a criança só e acabou que aconteceu essa tragédia. Então, estamos aí nas investigações, é um caso muito recente, a gente primeiro tem que ouvir aí o que diz a perícia do local para poder a gente tomar aqui as medidas cabíveis. Doutor, sei que é um caso delicado, principalmente porque envolve criança e a situação aconteceu de uma forma assim, até de um acidente, mas assim, dependendo da investigação, pode haver responsabilização? Sim, com certeza, não pode ser descartado, uma responsabilização devido aí uma negligência da mãe, em deixar essa criança aos cuidados de um adolescente. Temos que ver a ação de cada um, da mãe, se era de costume essa criança ficar ali na rede, se era de costume esse adolescente cuidar dessa criança, em que circunstâncias essa adolescente deixou essa criança só. Então, são série de perguntas que nós temos que responder para poder aí a gente dar o encaminhamento correto ao procedimento e aí no final a gente vê a questão da responsabilização. O fato chama a atenção e também, doutor, o senhor como autoridade policial que já tem acompanhado outros casos semelhantes, qual é a orientação da autoridade policial para os pais? Porque a gente sabe que tem gente que tem piscina, tem gente que tem baldes, tanques em casa, para evitar esse tipo de acidente que acaba comovendo as pessoas, e também deixando aí uma lacuna nas famílias. É verdade. É uma orientação que eu vou dar, mas eu acho que todo pai, toda mãe, no fundo, eles sabem disso, A criança,
criança não combina com água, né? Criança não combina com altura. Então, tudo isso os pais têm que tomar aquelas medidas prévias, cautelares, para evitar um acidente desse. Se tem uma criança que já está engatinhando, até rolando, deixar uma criança em cima da cama, ela pode cair, bater a cabeça e morrer. Então, criança cega, como todo mundo fala, cega. Se ela cega, tome, se precavenha. Tome cuidado, se cerque de cuidados, tomada é com a estampinha, a cama tem que ser cercada, o berço cercado, se tem uma janela, bote uma tela, se tem uma piscina, bote uma tela, se está em construção, tem obra, tem buraco, se certifique que tem algum anteparo para evitar que essa criança caia lá dentro. Então, no fundo eu falo isso aqui, mas os pais sabem, né? A criança cega, dependendo da criança, tem criança muito danada, que às vezes está aqui, com um piscar de olho ela já está ali, então aquela coisa. Se cerquem de cuidados para evitar uma tragédia como aconteceu nessa família. Assim, eu estava na cozinha fazendo almoço, porque tinha uma pessoa trabalhando na minha casa, né? Aí eu estava fazendo almoço, aí meu filho de 17 anos chegou do colégio com outro que é 14 anos. Eles chegaram e ficaram na sala, aí eu pedi para eles cuidar do neném, que é o meu bebê de 9 meses. Aí ele pegou e ficou com ele, deitado na rede, eu confiei, né? Eu também ajeitando a comida lá, eu não dei por falta dele, porque eu achei que ele estivesse com eles. Aí, quando eu estava terminando de colocar a comida, o rapaz veio gritando, pedindo ajuda, que é o rapaz que estava trabalhando, ele ainda estava lá em casa. Aí eu saí correndo, todo mundo correu, a gente achou que ele tinha se machucado com uma ferramenta dele lá. Mas não, quando a gente chegou lá, a gente se deparou com ele, com o bebê já desmaiado. Foi uma cena muito triste, eu não sei nem como explicar. Como mãe, eu estou arrasada, não sei o que falar, mas ele já estava com ele desmaiado. Eu só simplesmente peguei dos braços dele e saí correndo, pedindo ajuda. Levei ele para o posto de saúde mais próximo da minha casa. E de lá, a enfermeira e uma outra moça lá foi com a gente. Mas quando a gente chegou no postão, infelizmente, foi contestado o óbito, né, dele, que ele já não estava mais respondendo. No caso, a criança estava na sala, né? Estava Você na estava lá na sala cozinha, e tinha né? um balde d'água no quintal, mais ou menos pelo meio d'água, né? E esse balde era grande? Pequeno? Era aquele balde de tinta, não sei, mais ou menos 20 litros, mas só que ele estava pelo meio, ou menos de um meio, não sei. Aí, quando eu me deparei com o rapaz já correndo com ele, já estava tirando, quando a gente correu, ele já estava tirando o balde, pedindo ajuda, e a gente saiu correndo. Tinha 9 meses, 9 meses, bebê? meu filho, já estava engateando, já estava praticamente andando, segurava nas coisas, ficava em pé. No caso, ele saiu engateando até o Foi, até o quintal, a porta estava aberta. Eu não vi quando ele passou, porque geralmente eu deixo a porta fechada por conta para ele não ir para o quintal, porque tem um buraco lá que é uma cisterna que a gente está construindo. Aí então eu não vi ele passando, eu não vi, não senti falta dele, que eu achei que não estivesse com ele. Estava todo mundo na sala e só o rapaz que estava lá cavando, que foi o primeiro que viu, né? Aí você estava na cozinha fazendo o almoço? Eu já estava colocando a comida já, na verdade. O que a senhora acha que ele pensou em fazer? Tomar banho? Não, talvez ele pensou de colocar a mão para brincar, talvez se debruçou muito e virou para dentro do balde. E eu tenho certeza que se eu tivesse visto logo, eu tinha salvado meu filho. Porque está sendo muito difícil para mim assim, ver ele ali, de levar meu filho com vida para casa. São quantos filhos? 6 com ele. Eu tenho mais 5 fora ele. 6 com ele, né? É. Como é que fica o coração de mãe agora? Tá partido, eu tô arrasada. Se eu pudesse trazer ele de volta, eu estaria, com certeza. Não sei nem como explicar o que é que tá acontecendo. Eu tô... me caiu a ficha, eu não consigo chorar, eu não consigo imaginar. Para mim, o meu filho tá em casa, não tá acontecendo nada. É o que eu falo para outras mães, que cuide, tenha cuidado. Eu tinha muito cuidado nele, mas assim, foi um acidente. No caso, foi muito rápido isso, tudo isso que aconteceu. Se você tiver mães que têm bebês, se tiver balde em casa ou com água, derrame, não deixe com água para não vir acontecer o mesmo que aconteceu com meu filho. Eu tô muito mal, tô mal mesmo com isso, tudo isso. Para que sirva de lição para outras mães também, para que não venha acontecer o que aconteceu comigo, né? Eu vim perder meu bebê, infelizmente. Agora, o que a senhora está deixando bem claro é que o balde não estava dentro de casa, estava no quintal. Estava no quintal, o balde estava no quintal. Ele não estava dentro de casa, era no quintal, já não deixava dentro de casa exatamente para não acontecer isso. Infelizmente, aconteceu.
A porta estava aberta e... Tava, e ele passou, e como ele engatia, né, eu não percebi que ele estava passando ali, que se eu tivesse percebido, jamais eu teria deixado ele ir, porque eu tinha muito cuidado. É tanto que quando as crianças iam para o colégio, ficava só eu e ele em casa. Eu já ficava ou deitada com ele, ou botava ele no berço, já quando eu ia fazer alguma coisa, já deixava ele no berço exatamente para não vir acontecer isso, mas hoje, infelizmente,